O último episódio de Seguro para Divorciados tá no ar. Eu tô atrasada com o resumo, mas eu tava doente e trouxe o resumo mesmo assim. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora doramar esse episódio. O episódio começa com o Ki-jun acordando do lado da Han-dae e os dois se abraçando. Depois eles tomam café da manhã como um casal já casado, mas é tão natural que eles nem percebem. O garoto que gosta da Ayun tá num parque quando ela chega com o cachorrinho dela. A gente vê a propaganda de um aplicativo para cães, mas a gente finge que não percebe, né? Depois disso eles conversam. A Ayun agradece por ele ter dado para ela um kit de sologamia, com direito ao anel e tudo, e diz ter um encontro às cegas de presente para ele. Ele fica meio chateado porque não quer conhecer ninguém, e quando tenta ir embora, ela se apresenta para ele como se estivesse no encontro às cegas, e diz que não quer se casar. Ele aperta a mão dela e diz que tá tudo bem. Na empresa, a força-tarefa descobre que não possui mais casos de rejeição dos contratos, já que o chefe deles conseguiu convencer a esposa dele e ele também convenceu um amigo a assinar, mesmo que ele ainda não fosse casado, e que inclusive o pedido de casamento só foi feito por causa do seguro. Eles ficam felizes em perceber que o seguro estava incentivando o casamento em vez do divórcio, só que a Nare chega avisando para não se animarem e chamando todos para a sala de reuniões. Aparentemente lançaram na mídia uma matéria falando que a influenciadora do episódio anterior só tinha se divorciado por causa do seguro que ela assinou. A Nare diz que foi pedido para a matéria sair do ar, mas que a diretoria ainda não sabia resolver o problema. Ninguém da equipe sabe o que fazer, então ela manda eles pensarem logo e encerra a reunião. Depois disso, o Jomin vai na sala da Nare entregar uma papelada e ela aproveita para perguntar se ele quer ver um filme com ela, e ele aceita. Ele sai da sala mandando uma mensagem para o Ki-jun encontrar com ele no terraço. Chegando lá, o Jomin pede para o Ki-jun aconselhar ele como amigo e conta que recebeu uma proposta de ir para uma filial no exterior e que ele vai aceitar. O Ki-jun acha estranho ele arriscar desse jeito e percebe que foi um convite da Nare. Ele diz pro Jomin ir mesmo assim, porque ele não vai se arrepender. E pergunta por que ele ainda não contou que vai. E o Jomin diz que tá esperando o seguro ser lançado primeiro. O Ki-jun fala que já imaginava isso, já que o Jomin continua cauteloso. E o Jomin vai embora dizendo que precisa lançar esse seguro logo. Mais tarde, a Nare chega na casa do Jomin para assistir um filme. Durante o filme, a coitada não pode nem comer porque incomoda ele, já que ele tá super concentrado. Quando o filme acaba, ele explica que gosta de filmes de romance entre humanos e robôs porque eles são programados para amar e os humanos não podem viver sem amor, e que por isso não faz sentido a existência do divórcio, já que nem sempre se divorciar é a solução, e que eles deveriam colocar isso no seguro deles. Ela fica meio bobinha por ele ser tão sério e ele diz que precisa ser assim. Quando começa a rolar um clima, o Jomin fica nervoso e tenta expulsar a Nare da casa dele, dizendo que precisa voltar a trabalhar. Ela ainda tenta ficar por lá, mas ele insiste que precisa trabalhar e praticamente fecha a porta na cara dela. Ela fica sem entender nada e ele começa a arrumar a mala dele, colocando a pedra de estimação dele e o ursinho que ela deixou lá. O Ki-jun tá sozinho no parquinho pensando em como solucionar o problema do seguro deles e a Han-dae chega com um sorvete dizendo pra ele não sofrer sozinho, que os dois podem pensar juntos. Ele pergunta se ela foi ver os pais dela e ela diz que sim, que eles simplesmente deixaram o assunto pra lá, que ela ainda pode ser odiada por eles, mas que ela não se abria muito com eles por medo de incomodar, e que os sentimentos que ela tentou não falar são apenas dela. Ela diz que tá sempre no comando de tudo e isso vira uma chavinha na cabeça do Ki-jun, que finalmente pensou numa solução pro seguro. Na empresa, ele avisa sobre um programa de autocuidado. Eles percebem que você só se conhece de verdade quando confronta a realidade e que todos os casais que eles ajudaram durante esse tempo só se reconciliaram quando entenderam um ao outro. O Ki-jun diz que a razão do seguro é para que os casais entendam o que levou ao divórcio e tentem evitar, em vez de incentivar o divórcio. Eles querem cuidar e ajudar a recuperar a relação. Todos ficam felizes com a solução e correm para trabalhar nisso. Depois de incansáveis dias de trabalho, a equipe se reúne novamente e chegam num acordo de que os termos estão bons, mas a Han-dae se lembra de que precisam atualizar a IA, que faz os testes com os casais com uma nova versão com perguntas melhores, e a Nare diz que vai participar do teste dessa vez, já que ela faz parte da equipe. Depois disso, o Ki-jun chega com a notícia de que a diretoria aprovou o lançamento e eles comemoram, finalmente podendo ir para casa. Na empresa, a equipe está reunida quando a Nare chega avisando que a equipe vai ser desfeita, agora que a data de lançamento do seguro foi anunciada. Eles pensam no jeito de comemorar o último dia juntos e decidem ir para a praia, além de jantar frango frito. O chefe deles não quer ir porque está se tornando outra pessoa agora que a esposa dele deu uma oportunidade, mas acaba não resistindo e vai. Mas avisa a esposa para não fazer jantar porque vai levar o frango para ela. Em casa, ele mostra para a esposa que comprou passagens para que eles vejam a aurora boreal juntos, já que era o sonho dela. E ele diz que vai ser a segunda lua de mel deles.
A equipe chega na praia e vão curtir um pouco. Enquanto a Handê tá pegando umas conchinhas, a Nare chega e diz achar fofo. Ela conta que sempre viu a vida considerando apenas os riscos e debates e que agora consegue enxergar o que existe no meio. A Handê diz que agora se sente mais à vontade perto dela, que antes só via ela como a diretora. A Nare diz que vai se mudar para Singapura e que agora não existe mais nada a considerar entre elas, que elas apenas são elas mesmas. De noite, a equipe toda vai comer no restaurante e o garoto que gosta da Ayun aparece por lá. O Jomin tenta descobrir qual é o rolo entre eles e a Ayun diz que é particular e ele não precisa saber. O Ki-jun percebe que o Jomin ainda não contou pra Nare que vai com ela pra Singapura e tenta incentivar. A Ayun fica bêbada e diz que vai sentir falta da Nare e até chama ela pelo nome em vez do modo formal de chefe. E a Nare gosta. O garoto que gosta da Ayun sai correndo pra vomitar e ela vai atrás. O Ki-jun e a Handê vão tomar um ar lá fora e a Nare e o Jomin ficam juntos. O chefe dele está com a esposa vendo a aurora boreal e na hora do fenômeno, ela explica que aquele show de luzes no céu só acontece porque é uma forma da Terra proteger a humanidade dos ventos solares e que se o marido dela quiser, ele pode ser a aurora boreal dela. Os dois se reconciliam enquanto o céu é tomado pela intensa cor verde. A Nare e o Jomin estão vendo o céu quando ela diz para ele sugerir pro Ki-jun criar o seguro espacial que ele falava, já que ela vai fazer o mesmo por ele em Singapura. Ela acaba pegando no sono e ele já ia começar a falar que decidiu viajar com ela, mas acaba adiando o aviso e aconchegando ela para que ela durma bem. O Ki-jun e a Handê vão passear um pouco quando o Ki-jun pergunta o que exatamente ela perguntou ao tarô, aquela vez que eles ajudaram o casal com a cerimônia de reconciliação. Na época, ela disse que só contaria se desse certo, e agora ela diz que só perguntou se um dia encontraria a cara metade dela. Ela explica sobre as lendas sobre almas gêmeas, em que se diz que os humanos foram criados juntos e quando os deuses se sentiram ameaçados, decidiram dividir os corpos, e então condenaram os humanos a procurar por suas almas gêmeas pela eternidade. Ele se lembra dela ter falado no telefone naquela época com a Handê do futuro, perguntando se tinha dado certo, e que agora ela estava sorrindo do mesmo jeito que sorriu ao imaginar dando certo. Ela dá a entender que encontrou a alma gêmea dela, e ele diz que está um pouco decepcionado, já que ele tinha percebido aquilo muito antes. Ela acha que ele está falando do momento em que os dois caíram no colchão, só que na verdade ele viu ela mais cedo aquele dia no supermercado, e ali ele já tinha se apaixonado. Eles se beijam e se abraçam. No dia seguinte na empresa, o chefe deles chega correndo para contar que eles assinaram o primeiro contrato com a filha do CEO da empresa, e que agora eles têm o incentivo dele para manter o seguro funcionando. Vemos que mais e mais pessoas estão descobrindo a existência do seguro e decidindo assinar. A Nare está no aeroporto em ligação com o superior dela, que está super feliz pela realização do seguro, e ela diz que nada teria acontecido se não fosse pela força-tarefa. E o homem diz que vai confiar outros seguros na mão deles então. Ela desliga e vê o Jomin chegando. Ela pergunta se ele gosta de fazer ela de idiota e ele diz que tentou contar, mas não achava o momento certo. Ela beija ele pela primeira vez e depois interrompe para falar sobre as acomodações deles. Ele diz que prefere tudo separado para cada um ter sua privacidade, e ela fica feliz por eles estarem na mesma sintonia. Mas ele não deixa ela falar mais nada porque dá um beijão nela de verdade dessa vez. O Ki-jun e a Handê percebem que as ações da seguradora dispararam de tantas pessoas interessadas no seguro deles. Os dois estão passeando usando suéteres de tricô, e o do Ki-jun é metade verde e metade vermelho. Ele finge entrevistar a Handê para saber sobre o seguro para divorciados e depois pergunta se ainda é uma boa ideia lançar o seguro para orgulho, que ela tinha dito lá nos primeiros episódios que ela criaria se pudesse. Ela não acha que daria certo, mas ele lembra que os dois se envolveram no seguro para divorciados e deu tudo certo, que este também vai. Os dois conversam um pouco sobre a Nare e o Jomin, mas não sabem muito porque eles são muito reservados. E como a Ki-jun percebe que a Handê e a Nare já estão menos formais, ele sugere que os dois também sejam mais informais ainda. Toda a equipe passa pelo teste da IA, respondendo perguntas relacionadas ao que eles imaginam ser o motivo para ter coragem de recomeçar ou pensar em tentar de novo em uma nova relação. A pergunta final de se você é feliz é feita novamente e todos respondem que sim. O chefe dele está limpando as mesas quando Ki-jun chega correndo dizendo para ele largar tudo, porque eles vão lançar outro produto, o seguro para orgulho. Enquanto o chefe se desespera já imaginando a patifaria que vai ser, o Ki-jun dá um sorriso e uma piscadinha para a câmera. E assim termina o dorama Seguro para Divorciados. Eu sinceramente amei os primeiros episódios porque eu dei muita risada. Até nos episódios finais teve alguns momentos que eu ri bastante. Mas de fato o romance entre os protagonistas não ter sido uma pauta tão importante me incomodou um pouquinho. A gente literalmente só teve o primeiro beijo do casal secundário no último episódio e o nosso casal principal só foi beijar no 10º episódio. Então muita coisa aconteceu até rolar o romance de verdade. E fico indignada dele ter sido tão boicotado na Coreia, já que dizem as más línguas que por conta da posição política do protagonista,
Muitas pessoas deixaram de ver o dorama e também por ser um tema tão tabu entre eles, né? O divórcio é um tabu na Coreia. Então o dorama teve pouca audiência por lá e eu acho que até no Brasil não teve tanta audiência assim. Se você for parar para procurar sobre o dorama, você não vê muita gente falando sobre. O dorama Meu Querido Nêmesis, por exemplo, que eu trouxe aqui no canal, deu muito mais audiência mesmo não tendo sido lançado no Brasil oficialmente, né? Esse dorama, por ter sido lançado pela Prime, deveria ter tido mais audiência, mas talvez se ele fosse lançado pela Netflix, teria tido audiência mesmo pelas posições políticas do protagonista. Eu acho que talvez foi a plataforma que teve os direitos pelo dorama que também não ajudou muito, porque nem todo mundo tem Prime Video, nem todo mundo assiste na Prime Video. Então fica um pouco difícil mesmo de espalhar, mas na Netflix a história seria um pouco diferente. De qualquer forma, muito obrigada por ter ficado até aqui do começo ao fim. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu te vejo nos próximos resumos de outros doramas.